Algumas vidas parecem mais leves, enquanto outras atravessam caminhos muito mais difíceis. E em algum momento quase todos nós já nos perguntamos: por que isso acontece? Por que algumas pessoas enfrentam dores tão profundas, enquanto outras parecem seguir com mais tranquilidade? Mas existe algo importante que raramente nos explicam com clareza. Nem toda dificuldade tem o mesmo significado, e nem todo sofrimento nasce da mesma origem. À luz dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma forma mais profunda e ao mesmo tempo mais acolhedora de compreender as experiências da vida. Uma visão que não culpa, não compara e não simplifica a dor, mas que convida a enxergar cada momento como parte de um processo maior de aprendizado e evolução. Neste vídeo, vamos refletir juntos sobre isso. E talvez ao final, você consiga olhar para a sua própria caminhada com um pouco mais de clareza e um pouco mais de serenidade. Agora, vamos começar. Quando olhamos ao nosso redor, é quase impossível não perceber. Existem vidas marcadas por desafios constantes, e outras que parecem seguir com mais leveza. Algumas pessoas enfrentam perdas, limitações, dores profundas, desde muito cedo, enquanto outras caminham com mais estabilidade, com menos obstáculos aparentes. Diante disso, é natural que surja uma inquietação silenciosa. Isso é justo? Muitas vezes, essa pergunta não surge apenas como curiosidade, mas como um sentimento difícil de explicar. Uma mistura de dor, de comparação silenciosa e até de um certo cansaço. Principalmente quando olhamos para a própria vida e sentimos que estamos enfrentando algo que parece maior do que conseguimos compreender. Mas talvez essa pergunta, embora compreensível, ainda esteja olhando apenas para a superfície da vida, porque dentro da visão espiritual, a existência não se limita a um único momento, nem a uma única experiência. E é justamente essa ampliação de olhar que começa a transformar a forma como compreendemos as diferenças. A doutrina espírita nos convida a enxergar a vida como uma continuidade, e talvez seja exatamente por isso que algumas experiências parecem tão diferentes, não como um episódio isolado, mas como parte de uma jornada mais ampla do espírito. Isso nos convida a sair de uma visão imediata, onde tudo parece acontecer apenas no presente, para uma compreensão mais profunda, onde cada experiência pode estar conectada a processos que vão além do que conseguimos lembrar. E quando esse olhar se amplia, as diferenças começam a deixar de parecer aleatórias. Segundo os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, cada existência traz consigo oportunidades específicas de aprendizado. Experiências que não acontecem por acaso, mas que fazem parte de um processo de crescimento. Isso não significa que a dor seja desejada, nem que o sofrimento seja algo simples de compreender, mas nos convida a refletir que muitas vezes aquilo que vivemos hoje pode estar conectado a necessidades profundas do espírito. E dentro dessa perspectiva, as diferenças entre as experiências humanas começam a ganhar um novo significado. Dentro dessa visão, dois conceitos se tornam fundamentais: as provas e as expiações. As provas estão relacionadas às experiências que permitem ao espírito desenvolver virtudes. São situações que favorecem o aprendizado, o fortalecimento interior e o crescimento moral. Já as expiações estão ligadas a processos de reajuste. São oportunidades de compreender, transformar e harmonizar consequências de escolhas do passado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que as provas fazem parte do processo de crescimento do espírito, enquanto as expiações estão ligadas à necessidade de reajuste diante de experiências já vividas. Mas é essencial compreender algo com muita clareza na prática. Isso significa que duas pessoas podem viver situações externamente parecidas, mas internamente estarem atravessando experiências com sentidos completamente diferentes. E essa é uma das razões pelas quais não podemos comparar jornadas, porque aquilo que vemos por fora nem sempre revela o que está sendo vivido por dentro. Nem toda dificuldade é uma expiação, e nem toda dor pode ser interpretada de forma simplista. E é exatamente aqui que muitas interpretações acabam se confundindo. É muito comum, ao conhecer esses conceitos, que surja uma interpretação automática. Se estou sofrendo, então devo estar expiando algo. Mas essa conclusão, embora compreensível, nem sempre é verdadeira. Dentro da visão espiritual, nem todo sofrimento está ligado a erros do passado. Muitas experiências difíceis fazem parte de provas, ou seja, oportunidades de crescimento, de fortalecimento interior, de desenvolvimento de virtudes. Reduzir toda dor à ideia de expiação
pode gerar um peso desnecessário e até uma forma silenciosa de culpa, porque em vez de trazer compreensão, essa ideia pode fazer com que a pessoa se feche ainda mais dentro da própria dor. E o caminho espiritual verdadeiro não aprofunda o sofrimento, ele traz entendimento e aos poucos alívio. E o caminho espiritual não é sobre se culpar, mas sobre compreender, aprender e evoluir. Quando tentamos explicar tudo de forma rápida, corremos o risco de simplificar aquilo que é profundo, julgar a própria dor ou a dor do outro como consequência direta de algo passado. Pode nos afastar daquilo que realmente importa: o acolhimento, a compreensão e a responsabilidade presente. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados à caridade, não apenas nas ações, mas também na forma de pensar, porque muitas vezes o julgamento não aparece em palavras, mas em pensamentos sutis, em conclusões rápidas, em interpretações que não consideram toda a história. E isso pode nos afastar justamente daquilo que mais precisamos desenvolver: a empatia. E isso inclui evitar julgamentos precipitados sobre as experiências da vida, porque cada história carrega detalhes que não podemos ver por completo. Diante disso, talvez a pergunta mais importante não seja por que isso está acontecendo comigo, mas sim, como posso viver essa experiência da melhor forma possível? Essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque em vez de buscar explicações imediatas, passamos a desenvolver atitudes que realmente ajudam. Mais paciência diante dos desafios, mais compreensão com os próprios limites, mais cuidado com as próprias escolhas. Talvez seja aprender a ter paciência em um momento de espera, ou desenvolver compreensão em uma relação mais desafiadora, ou até fortalecer a própria fé quando tudo parece incerto. E aos poucos, a experiência deixa de ser apenas dor e passa a se tornar aprendizado. Quando começamos a olhar para a vida dessa forma, algo dentro de nós muda. As dificuldades deixam de ser apenas um peso e passam a ser também um convite ao crescimento, à reflexão, à transformação interior. Isso não significa romantizar o sofrimento, nem negar a dor, mas reconhecer que mesmo nos momentos mais difíceis, existe a possibilidade de aprender e de evoluir. E essa consciência, essa mudança não acontece de forma imediata, mas aos poucos, quase de forma silenciosa, começa a transformar a maneira como sentimos, pensamos e reagimos à vida. Talvez seja aprender a ter paciência em um momento de espera, ou desenvolver compreensão em uma relação mais desafiadora, ou até fortalecer a própria fé quando tudo parece incerto. Aos poucos, traz mais serenidade para a caminhada. Talvez, ao longo da vida, a gente se acostume a perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Mas existe uma pergunta mais profunda e mais transformadora: o que essa experiência está me convidando a aprender? Porque quando essa pergunta muda, a experiência também começa a mudar. Mesmo que a situação externa continue a mesma, algo dentro de nós já não reage da mesma forma. Essa mudança, embora sutil, muda completamente a forma como vivemos cada situação, porque nos tira da posição de resistência e nos coloca em um caminho de consciência. Quando começamos a compreender que existem provas e também expiações, a vida deixa de parecer injusta e passa a fazer mais sentido. Não um sentido imediato, nem sempre fácil de aceitar, mas um sentido que aos poucos traz mais paz ao coração. E mesmo sem compreender tudo de imediato, já não sentimos mais a mesma revolta, nem o mesmo peso de antes. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa visão de uma justiça que não pune, mas educa, que não condena, mas orienta. E compreender isso transforma profundamente a forma como enxergamos nossas próprias experiências. Dentro dessa visão espiritual, justiça e misericórdia não são opostas, elas caminham juntas. Cada experiência carrega ao mesmo tempo a oportunidade de aprender e a chance de recomeçar. Nada é definitivo, nada é sem propósito. Isso nos mostra que a vida não é rígida, nem punitiva, mas profundamente educativa e cheia de oportunidades de recomeço. Mesmo os momentos mais difíceis podem se tornar pontos de transformação. E essa compreensão não elimina a dor, mas suaviza o peso de não entender. Talvez a pergunta mais importante não seja se estamos vivendo uma prova ou uma expiação, mas o que estamos fazendo com essa experiência. Porque, no caminho espiritual, cada vivência pode se tornar um passo em direção a mais consciência, mais equilíbrio e mais sentido. Assim, continuaremos refletindo juntos sobre os ensinamentos espirituais que podem trazer mais clareza
e serenidade para a vida. Que a serenidade esteja com você. E talvez, com o tempo, aquilo que hoje parece apenas difícil possa ser compreendido como parte de algo maior. Se essa reflexão fez sentido para você e você sente que esse tipo de conteúdo pode contribuir com a sua jornada, fique à vontade para se inscrever no canal e continuar caminhando conosco. Nos vemos no próximo vídeo.